Olá, gente, tudo bom com vocês? Que bom, chegou mais um dia, né? Graças a Deus. E nós vamos agradecer ao Papai do Céu, tá certo? Hoje, sexta-feira, e nós iremos agradecer. Vamos lá, fechar os nossos olhinhos? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém. Bom, meus amores, sexta-feira, né? Graças a Deus, mais um dia que fez o Senhor, né? Mais uma semana e estamos terminando de aula, né? Então, isso é motivo de agradecer, tá? Bom, hoje a nossa aula vai ser de história, tá bom? E reforço. História, nós iremos fazer as páginas 52 até a página 54, tá bom? Essas são as páginas de história. O nosso assunto de hoje vai ser movimentos nativistas, tá certo? Vamos ver quais foram os movimentos nativistas, o que são esses movimentos, tá certo? As guerras que aconteceu durante esse período desses movimentos nativistas ao longo de toda a aula, tá certo? Então vamos lá, o que foi o movimento nativista? O Brasil era colônia de Portugal, certo? Tudo era dominado desde a extração do pau-brasil à produção de açúcar. Depois, a descoberta do ouro e das pedras preciosas. Esses produtos também passaram a ser controlados por Portugal. Com o passar do tempo, o governo português passou a exigir cada vez mais a maior quantidade de ouro e de pedras preciosas. Um sentimento de revolta foi dominando os brasileiros. Eles não estavam mais aguentando. E aí eles começaram a ficar revoltados, tá certo? Que eles estavam cansados de abusos e das injustiças de Portugal. Por essas e outras razões, várias revoltas ocorreram, tá? Em diferentes partes do Brasil. As principais revoltas foram Revolta dos Beckman, que eu vou falar, tá certo? Tivemos também a Guerra dos Emboabas, Guerra dos Mascates, Revolta de Filipe dos Santos e tivemos a Inconfidência Mineira, tá certo? Nós vamos começar a falar da Revolta dos Beckman, tá certo? Vamos falar da Revolta dos Beckmans. Essa revolta se deu no Maranhão, no ano de 1684. O chefe dessa guerra eram os irmãos Manuel e Tomás Beckman. E a causa? Qual foi a causa dessa guerra? A causa foi o desentendimento dos colonos com a Companhia de Comércio, tá? Da Companhia do Comércio no Maranhão, criado por Portugal. Pois estavam tendo problemas, tá certo, com o abastecimento da região e eram cobrados, por quê? Porque eram cobrados preços altíssimos e os produtos que chegavam eram de péssima qualidade. A consequência dessa guerra foi: eles, revoltados, invadiram o colégio dos jesuítas. E o que eles fizeram lá? Eles agrediram os padres e quebraram tudo. Além de prender o governador, Manuel Beckman assumiu o governo. Então, ele invadiu, né, o colégio dos jesuítas, eles agrediram os padres, tá certo? Eles prenderam o governador e assumiu este cargo de governo, tá? E quando foi que terminou essa guerra? E como terminou?
Após um ano, o governo português enviou ao Brasil um novo governo, tá? Que enfrentou Manuel e esse próprio Manuel foi condenado e morreu enforcado, tá certo? Essa foi a revolta dos Beckmans, tá? Temos também a revolta dos Emboabas, tá certo? Nós vamos falar agora da revolta dos Emboabas, onde foi o local que aconteceu, a causa, as consequências e quando terminou, tá? Então, essa revolta, essa guerra dos Emboabas se deu em Minas Gerais, tá? No ano de 1708, chefiado por Manuel Nunes Viana. A causa dessa revolta, dessa guerra: os bandeirantes paulistas achavam que as minas deveriam pertencer apenas a eles, já que foram eles mesmos que descobriram o ouro. Tá certo? Então houve uma consequência. O maior combate aconteceu no local, tá? Que ficou conhecido como Capão da Traição. Por quê? Porque os paulistas caíram em uma armadilha, tá certo? Caíram em uma cilada preparada pelos Emboabas. E quando foi que terminou essa guerra? Essa guerra teve fim quando o rei de Portugal decretou que os paulistas fossem expulsos, tá, da região, para que a coroa portuguesa tomasse conta de tudo, tá certo? Esse foi a guerra dos Emboabas. Vamos ver agora a guerra dos Mascates, tá certo? Guerra dos Mascates. Vamos ver o que aconteceu nesta guerra dos Mascates. O que foi que houve, a consequência, o término dela, né? Gente, essa guerra foi em Pernambuco, tá? No ano de 1710 e foi chefiado pelos senhores de Engenho, Olidense e Mascates, que eram do Recife, tá? Então, qual foi a causa? Por que causa houve essa guerra? Olinda era a sede da capital de Pernambuco. Seus habitantes, em grande maioria, eram ricos senhores, tá certo? Por comerciantes, ricos senhores de engenho, tá certo? Então, eles eram muito ricos. Então, o que aconteceu? O Recife era habitado por comerciantes portugueses, que eram justamente os Mascates. Os Mascates pediu ao rei de Portugal que elevasse Recife à categoria de vila. E o rei atendeu, tá certo? Atendeu aos Mascates e demarcou os limites entre Olinda e Recife, certo? Então, por conta disso, houve uma consequência. E quais foram? Os olindenses se sentiram prejudicados com essa demarcação, com esse limite. Então, eles, revoltados, invadiram o Recife, lançando a ideia de um governo, tá, independente. E quebraram todo o Pelourinho, tá, que era símbolo de autoridade e poder. Então, o que aconteceu? Como foi que terminou tudo isso? Terminou quando os chefes olindenses foram presos, tá? E mandados para Lisboa, lá em Portugal. Seus bens foram confiscados pelo governo e Recife tornou-se a sede da capital de Pernambuco. Tá certo? Vamos ver agora a revolta de Felipe dos Santos. Vamos lá ver a revolta de Felipe que aconteceu com este homem, que foi que aconteceu nessa revolta. Essa revolta se deu em Minas Gerais, tá? Em 1720, chefiado por quem? Por Felipe dos Santos. E por que causa houve essa revolta?
Portugal queria controlar a extração de ouro e mandou criar casas de fundição, onde o ouro deveria ser entregue para eles e transformados em barras, ficando uma parte para o governo como pagamento de imposto, tá certo? E aí ele não gostou. Aí a consequência foi que houve por conta disso. Algum tempo depois, uma multidão de revoltosos foi à casa do governo. Os manifestantes queriam que o governo diminuísse o imposto e fechasse as casas de fundição, tá? Mas ele não fez. O rei de Portugal, o governo não fechou, não atendeu. Então, como foi que terminou? O governador, tá certo, o governador mandou prender os chefes do movimento, queimando as suas casas. E o que aconteceu com Felipe dos Santos? Felipe, ele foi enforcado em praça pública, tá certo? Nós vamos ver agora, gente, a última guerra, né, que foi a Inconfidência Mineira, tá? A Inconfidência Mineira, o que aconteceu, né, na Inconfidência Mineira. Na Inconfidência Mineira, o local foi em Minas Gerais, o ano 1789. Chefiado por quem? Por Joaquim José da Silva Xavier, popularmente conhecido como Tiradentes. E qual a causa? O governo português ameaçou aplicar a derrama de cobrança de impostos, né? A coroa portuguesa proibiu outras atividades na região para que todos os escravos trabalhassem tão somente na exploração de ouro. Então ele proíbe toda e qualquer outra atividade, para que esses escravos eles trabalhassem somente na exploração do ouro. Então isso houve uma consequência. E qual foi? Padres, poetas, escritores, mineradores, militares e outros se uniram para lutar contra essa opressão. Os participantes eram chamados de inconfidentes, tá? Mas o inconfidente foi traído. Um dos inconfidentes foi traído. O chefe, né, dessa guerra foi traído. Por quem? Por Joaquim Silvério dos Reis, né? Então, existia alguém lá infiltrado, tá? Que o traiu. E como foi que terminou isso? O governo manda prender os inconfidentes. Uns foram expulsos do Brasil, outros condenados à prisão perpétua, tá certo? E Tiradentes foi condenado e enforcado no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro, tá certo? Então, Tiradentes, ele foi considerado o mártir da Inconfidência, tá? E ele recebeu esse nome de Tiradentes por quê? Por ter aprendido com seu tio, que era dentista, o ofício de tirar dentes, né? Então, Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes, que é o Tiradentes, ele, além dele entrar nessa guerra que foi a Inconfidência Mineira, né? Onde ele foi traído, ele também, o nome dele era chamado Tiradentes, porque ele aprendeu com o seu tio, né? Que era dentista, a tirar dentes. Tá certo, meus amores? Então, essas daí foram justamente os movimentos nativistas e as suas guerras, tá? Nós vamos agora para o nosso primeiro quesito. Na história, a gente já viu 52 a 54, tá? E nós vamos agora partir para o nosso primeiro quesito. Complete a cruzadinha utilizando as dicas abaixo. Então, aqui eu tenho várias dicas, né? Eu tenho de quem o Brasil era colônia,
Tá? Produto controlado por Portugal, local da revolta do Beckman. Então, você vai completar a cruzadinha utilizando, tá certo? As dicas abaixo. Esse é o nosso primeiro quesito. Segundo, elabore a pergunta para a resposta abaixo. Porque os brasileiros estavam cansados dos abusos e das injustiças de Portugal? Por que foi? Né? Terceiro quesito. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, eu tenho 1, Maranhão. 2, Minas Gerais. 3, Pernambuco. 4, Minas Gerais. 5, Minas Gerais. E aí você vai enumerar a segunda coluna de acordo com a primeira. Quarto quesito. Circule a afirmativa correta sobre a causa da revolta do Beckman. Conflito entre os índios e os portugueses, extração de pedras preciosas pelos emboabas e a falta de moradia, desentendimento dos colonos com a Companhia de Comércio do Maranhão e a falta de mão de obra. Tá? E você vai circular apenas a alternativa correta. Tá certo? Vamos para o nosso quinto quesito. Sobre a revolta de Beckman, informe. Letra A. Chefe da revolta de Beckman. Quais foram? Local onde ocorreu essa revolta. Letra C. Ano em que ocorreu. Aí você irá responder, tá? Vamos para o nosso sexto quesito. Sexto. Escreva o que você aprendeu sobre a revolta de Beckman. Faça uma ilustração para representar essa revolta. Então, você vai desenhar, tá aqui, ó. Uma ilustração é você desenhar sobre esta revolta, tá? Sétimo quesito. Complete o texto corretamente com as palavras a seguir. Então, eu tenho aqui causa, Minas, Paulista, região, Guerra dos Emboabas, conflitos, pessoas, e você vai completar, tá certo? O texto com essas palavras do quadro. Oitavo. Escreva sim ou não. Aqui tem, na Guerra dos Emboabas, os paulistas foram derrotados e mortos no capão da traição. Você vai colocar sim ou não. Eram chamadas de emboabas as pessoas que trabalhavam nas minas de ouro. Tanto os paulistas quanto os emboabas tiveram o direito de explorar as minas. O chefe dos emboabas foi Manuel Nunes Viana. Aí você vai escrever sim ou não, tá? Nono quesito. Qual o objetivo da revolta de Filipe dos Santos? Qual seria esse motivo, né? Vamos para o nosso décimo. O que aconteceu à cidade de Olinda como consequência pela Guerra dos Mascates? O que foi que aconteceu? 11º quesito. Entre os inconfidentes estava um homem simples, chamado Joaquim José da Silva Xavier, apelidado de Tiradentes. Por que ele recebeu este nome? Por quê? 12º, escreva por que o movimento de libertação de 1788 não deu certo.
13º, escreva qual foi a punição dada a Tiradentes. 14º, para que a coroa portuguesa agia com tanta violência? Para quê? Tá certo, meus amores? Este foi o nosso livro de história, tá bom? Nós vamos agora ver o nosso livro de reforço. Vamos ver aqui o livro de reforço. Vamos ver a página que nós iremos fazer, tá? De reforço. Tá certo? E vamos lá. Nós iremos fazer em reforço as páginas 90 a 92. Tá certo? De reforço. Vamos para o nosso primeiro quesito do livro de reforço. Primeiro, por que os brasileiros estavam com sentimentos de revolta? Por quê? Segundo, sobre a Inconfidência Mineira, escreva V nas frases verdadeiras e F nas frases falsas. Então, aqui eu tenho 4 frases. Padres, poetas, escritores, mineradores e militares e outros se uniram para lutar contra a opressão do governo de Portugal. A outra frase. Os planos dos Inconfidentes foram denunciados por Joaquim José da Silva Xavier. O governo mandou prender os Inconfidentes. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi liberto após as acusações. Então, você vai colocar V ou F, tá certo? Terceiro quesito. Procure no diagrama as revoltas e guerras que ocorreram em várias partes do Brasil. Então, você vai procurar aqui, ó, nesse diagrama, tá certo? As guerras que ocorreram em várias partes do Brasil. Quarto quesito. Como ficou conhecido Tiradentes após sua bravura de lutar e morrer pela pátria? Pinte um quadro não e outro sim, para descobrir essa resposta, tá? Vamos para o nosso quinto quesito. Quinto. Marque um X na resposta correta. Letra A. A Guerra dos Mascates ocorreu em Olinda e Paulista, em Olinda e no Recife e em Caruaru. Letra B. Os chefes da Guerra dos Mascates foram senhores de engenhos e agricultores, mascates e emboabas, senhores de engenho e mascates. A revolta de Felipe dos Santos ocorreu em Minas Gerais, Pernambuco ou Maranhão. Letra D. O líder dessa revolta foi Antônio Fernando dos Santos, Felipe dos Santos ou Antônio dos Santos. Bom, meus amores, este foi o nosso livro de reforço, tá certo? Foi o nosso livro de reforço e vocês irão fazer nas páginas 90 a 92, tá certo? O livro de reforço. E aqui nós chegamos no final de mais uma aula, tá certo? Graças a Deus, que bom. Gente, ó, logo mais, né, de 1h30, nós vamos ter o quê? Uma live, né? Então, se prepare que vai ser bem divertido, igual da semana passada, tá certo? Então, para vocês, uma boa aula, tá bom? Um ótimo final de semana, já tô dando logo, tá bom? Um ótimo final de semana. Um beijo no coração de cada um e se cuidem, tá bom? Beijo, meus amores. Tchau.